E se o maior herói da Terra for também o maior assassino que ela já viu? Hoje eu quero mergulhar de cabeça nesse volume 3 de Invencível, que tem um arco aqui que muda completamente o rumo desse quadrinho. Esse volume compila os capítulos 9 a 13, que é o momento em que tudo vai desmoronar. Então eu vou discutir isso aqui com muitos spoilers e se você quiser ficar por conta e risco, fica à vontade. Mas se você achava que isso aqui é só mais uma história de super-heróis, se prepare porque a ingenuidade morre de vez. Bora lá? Olá meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, vocês estão bem? Eu sou o Kim Martins, você está no Review Express. Se você curte esse conteúdo aqui, já sabe, clica no joinha, inscreva-se no canal. Hoje eu quero analisar esse arco desse volume. Continuando os mesmos padrões, tá? Capa cartão, papel couché, numa gramatura ok, não é muito grosso, mas também não é muito fininho. Eu tenho feito a assinatura, então chega na minha casa até que, comparando com outros amigos, chega até que cedo. Bem, eu quero saber de você que já assistiu a série ou já leu o quadrinho, qual foi sua reação quando descobriu, ou quando leu, né, melhor dizendo, aquela conversa que o Omni-Man teve com seu filho Mark, contando para ele todo o seu plano como um Viltrumita. Bem, até aqui a série apresentava um tom relativamente leve. O Mark Grayson, um adolescente comum, descobre seus poderes e começa sua jornada como um herói invencível sob a tutela do seu pai, Nolan Grayson, Omni-Man, o cara mais poderoso da Terra, o maior protetor do planeta. Era quase uma homenagem moderna para o Superman e a toda essa narrativa de amadurecimento, mas Robert Kirkman estava ali só preparando o terreno, montando o alicerce para o que ele queria construir de fato, porque capítulo após capítulo ele planta dúvidas, ele insinua alguns segredos e quando a verdade vem, aqui no capítulo 11, cara, ela vem com uma explosão, ela vem destruindo tudo. De repente, no volume 2, que eu já analisei, vou deixar linkado aí para você, os Guardiões do Globo, que são o equivalente à Liga da Justiça aqui nesse universo, eles são brutalmente assassinados e não é por um vilão cósmico, é pelo próprio Omni-Man, o maior protetor do planeta. Símbolo de justiça, pai de família exemplar, o mentor do nosso protagonista é na verdade o carrasco dessa história aqui e assassina os seus colegas. A arte do Ryan Ottley, que aqui assumiu, tá impressionante. A cena do massacre lá no volume 2 é rápida, é brutal, é silenciosa, é chocante. Você termina o capítulo assim em estado de choque, com a cabeça assim, cara, por que ele fez isso? E interessante que a resposta não vem de imediato. O Robert Kirkman faz questão de deixar a dúvida assombrando o leitor um pouquinho mais. Ele desenrola mais alguns capítulos sem explicar o porquê que o Omni-Man fez aquilo. O que esses capítulos fazem é mais do que apresentar uma reviravolta. Eles desconstroem o próprio arquétipo do super-herói paterno. O Omni-Man, ele não é só um traidor, tá ligado? Ele é a encarnação daquela ameaça interna, do inimigo que tá dentro da sua casa, que vive entre nós. E aí o Mark é forçado a crescer de uma maneira muito cruel. Não por ter que enfrentar um vilão, mas por esse vilão ser o seu próprio pai. E isso é muito mais doloroso do que qualquer porrada que ele poderia tomar por aí. Esse uniforme que ele veste, esse amarelo azul, agora passa a carregar um peso emocional que vai marcar o personagem daqui pra frente, no resto da sua jornada. Ele deixa de ser um adolescente com superpoderes e tal, e se torna de fato o Invencível. Visualmente, a HQ dá uma boa melhorada, porque o traço do Ryan Ottley, na minha opinião, é bem mais maneiro. Tem mais violência gráfica, tem expressões mais cruas, tem páginas aqui que berram de ação, é muito louco. E o roteiro do Robert Kirkman, obviamente, é cirúrgico, né? Ele sabe dosar perfeitamente diálogos emocionais, pausas dramáticas, uma piadinha, momento de catarse. Cara, ele faz isso com perfeição. O cara é um maestro quando ele tá escrevendo o roteiro. Cada página parece planejada para fazer você duvidar do que você tá vendo.
Então, esse arco aqui, dos capítulos 9 a 13, mudam a série para sempre. Tudo que veio antes ali, os pequenos conflitos, um romance adolescente, os vilões cômicos, tudo isso agora tem um contraste sinistro. E tudo que vem depois vai ser influenciado por essa revelação. Invencível deixa de ser só uma paródia de super-heróis e passa a ser uma reflexão sobre o que acontece quando você tem um poder herdado, mas os valores não são herdados. Mas eu queria agora pensar numa questão aqui de como que o Robert Kirkman consegue manipular as expectativas e subverter todo esse conceito do herói. Bom, desde as primeiras páginas, lá no volume 1, Invencível se apresenta ali com uma camada, uma pintura, um verniz muito familiar pra gente que está acostumado a ler quadrinhos de heróis. A gente tem um adolescente comum, com poderes recém-descobertos, um pai superpoderoso, que é o maior herói da Terra, uma estética que remete diretamente à linguagem da Marvel e da DC. Isso não é por acaso, cara. O Kirkman, ele faz de propósito um ambiente narrativo muito seguro, muito reconhecível, muito confortável pra gente. Você é levado a acreditar que sabe exatamente que tipo de história que tá lendo. É tipo um Peter Parker com um pai Superman. E esse é o primeiro truque do Robert Kirkman, porque ele te atrai pela previsibilidade e aí ele te dá uma rasteira de imprevisibilidade. E tem um corte muito cirúrgico aí, que é quando o herói se torna um vilão. O ponto de virada ocorre no outro volume, no volume 2, com a morte dos Guardiões do Globo. Não apenas porque ela é violenta e repentina, mas porque ela rompe com a promessa tácita do gênero, né, de que os heróis são confiáveis. Quando Nolan Grayson, o Omni-Man, comete o assassinato, não é só um personagem traindo outros personagens, é tipo o autor traindo o leitor. A figura paterna, que é o símbolo máximo da autoridade e segurança nesse arquétipo de super-herói, aqui revela-se uma ameaça, e isso inverte a estrutura desse gênero aqui. O pai, que deveria guiar, ele se torna um ser destrutivo, e o herói que está em formação precisa confrontar o próprio sangue dele, e não um vilão externo. E esse tipo de corte, esse tipo de ruptura, mexe com os leitores, mexe com algo fundamental, a confiança no ideal de heroísmo. E aí ele faz toda essa desconstrução emocional e não apenas uma desconstrução física. A subversão que nós temos aqui em Invencível não está assim só na violência gráfica ou nessas mortes inesperadas. Não, o golpe mais forte que o Kirkman dá é um golpe emocional, porque ele nos força, ele nos obriga, melhor dizendo, a acompanhar o Invencível, o Mark, lidando com a verdade de que tudo em que ele acreditava, que é a família, o bem, a missão heróica, o pai dele, isso tudo pode ser uma farsa. E isso diferencia o Invencível de outras obras que apenas, entre aspas, matam heróis e ficam mais sombrias. Aqui o drama não é gratuito, é uma parada estrutural, você percebe? É um quadrinho sobre identidade, sobre legado, sobre pertencimento. E aí o Kirkman pergunta, e se o seu pai for um genocida intergaláctico? E se o símbolo do bem for apenas um infiltrado de um império opressor? Esse tipo de pergunta reposiciona completamente o gênero de super-herói de um conto de superação para uma tragédia interplanetária com tons políticos e existenciais. O Kirkman, ele não desconstrói o conceito do herói, ele tipo reprograma, tá ligado? Ele continua tentando fazer o bem aqui, o Invencível, mesmo tendo tudo contra ele, mas agora o bem, entre aspas, não tá mais associado automaticamente ao poder, à autoridade ou à tradição. A figura do herói invencível não é mais definida por força ou por fama, mas por uma escolha consciente, por um sofrimento honesto. O Mark não é invencível porque é poderoso, ele é invencível porque ele é resiliente, mesmo quando o mundo, sua família e até o próprio corpo estão contra ele. E isso, cara, traz um impacto muito grande no leitor, traz essa ruptura emocional, ela desperta um desconforto na gente, mas também uma certa empatia.
O Kirkman, ele nos lembra que o heroísmo verdadeiro não é inato, não é hereditário, é uma decisão dolorosa, uma decisão diária, uma decisão moral, e que às vezes o inimigo vem vestido de super-herói. Essa manipulação que o Robert Kirkman faz das expectativas, não apenas para surpreender, mas para fazer uma crítica profunda e reflexiva ao modelo clássico do herói. E acho, para mim, esse é o melhor que tem nessa série, é o ponto alto, é a chave de ouro. Bom, agora me conta aí nos comentários, você já desconfiava do Omni-Man? Qual foi sua reação quando ele trucidou todo mundo e depois contou o plano pro Mark Grayson? Vamos conversar, eu respondo aí a maioria dos comentários aqui no canal. E claro, se esse vídeo te prendeu até aqui, se você gosta de HQs que desafiam as regras e essas análises assim mais profundas, não tão superficiais, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque nos próximos vídeos, nos próximos meses, eu vou continuar mergulhando no universo de Invencível. A jornada do Mark Grayson tá apenas começando, mas depois do que ele soube, será que ele vai continuar sendo um herói? Eu sou o Kim Martins, beijo no seu bumbum e até a próxima.